Por onde será que anda o senhor Pedrinho, hein, galera? O Vasco passando por diversos momentos de incertezas no futebol e ele nem dá a cara para deixar a opinião dele e falar alguma coisa para a torcida, né? Lamentável, hein? E o Renato Gaúcho pode estar pegando o beco do Vasco a partir do resultado de Atlético Mineiro e Vasco pela última rodada, né? Antes de parar para a Copa no Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias aqui agora. Galera, vamos começar falando do Pedrinho, né? Cara, que situação, né, que o Vasco tá vivendo esses últimos dias aí no futebol, essa crise, né? Se eu posso colocar isso, essa palavra, né? Mas eu acho que é uma crise, galera. E ele não vem na mídia pra falar com a torcida, não vem... o Ademar Lopes foi representar o Vasco no sorteio da Copa do Brasil, não quis dar entrevista também, saiu vazado. E com certeza deve ser ordem da diretoria do Vasco, né? Galera, aqui sempre eu elogio a administração do Pedrinho na parte financeira, né? Mas em relação ao futebol, cara, na minha visão, não sei a de vocês, né? Falando referente ao futebol. A minha visão na parte financeira é que ele administra bem o clube do Vasco. Mas na parte do futebol, galera, é complicado, hein? Não sei nem o que falar pra vocês aqui. Mas eu acho que ele devia vir a público, né? Comentar sobre a situação do Vasco. Trazer esclarecimentos pro torcedor, né? Porque fica só trazendo especulações disso, daquilo. E vai criando um clima de incerteza no clube, né, galera? Infelizmente. E até agora ele não fez nem que nem o Renato Gaúcho, né? Que o Renato Gaúcho pelo menos botou uma mensagem lá no Instagram. Pelo menos isso o Renato Gaúcho fez. O Pedrinho nem uma palavra deu, né? Aí a torcida pega no pé mesmo. Você vê, quando o time tá bem, você vê ele viajando com o clube, né? Você vê o Felipe viajando junto também. Eu acho que o Felipe tem que viajar, né? Que ele é coordenador técnico, se eu não estiver enganado. Mas é isso, né? Fica gerando incerteza na torcida. Quando tá bom, é falando com todo mundo, dando entrevista. Aí quando tá num momento de crise, não aparece pra falar alguma coisa, né? Pra dar alguma satisfação pra torcida. Aí fica complicado, hein? Agora bora pra próxima notícia, galera. É sobre o Renato Gaúcho, né? A gente soube aí do que aconteceu, né, no vestiário, que o Renato Gaúcho pediu demissão e tudo, que a comissão técnica mandou ele esfriar a cabeça para não cometer o mesmo erro que ele cometeu lá no Fluminense. Essas coisas que vocês já estão sabendo, né? Só que, segundo o portal RTI, o Renato Gaúcho tem futuro incerto no Vasco, né? Dependendo do resultado do Vasco do final de semana contra o Atlético Mineiro, ele já pode até fazer as malinhas dele e ser mandado embora, né? Também depende muito também, né, da SAF, se vai ocorrer alguma venda. Eu escutei algumas especulações, né, galera? Agora aqui é só achismo, não é nada de notícia verdadeira. Eu vi em alguns lugares, se eu não estiver enganado, uma entrevista, que a venda da SAF poderia correr nessa parada para a Copa do Mundo, né? Então eles estão tentando segurar o Renato Gaúcho para não estar correndo atrás de técnico agora só para esses 2 jogos, né, pelo menos. Essa é uma notícia que eu vi num vídeo, galera. Eu não tô lembrado agora qual foi o vídeo que eu vi. Foi de algum canal do Vasco que eu tava assistindo. Agora eu não tô com lembrança. Mas é isso. Mas só que na minha visão, eu acho que se o Vasco perder esse jogo de amanhã para o Barraca Central, eu não sei não se ele fica, né? E o Vasco já nos bastidores, né, já temendo uma possível pedido de demissão dele novamente, já tá com 2 nomes, né? O primeiro, que é a primeira opção, é o do Vojvoda, né? Eu acho que vocês já ouviram falar o nome dele ontem aqui no canal, em outros lugares aí. E a segunda opção é o Hernan Crespo, né? Que treinou o São Paulo, né? Ele é visto também com bons olhos pela cúpula da diretoria do Vasco. E é isso aí, galera. Eu acho, na minha opinião, que o Renato Gaúcho não fica, galera. Tanto pelos resultados que não tá tendo, né, nesses últimos jogos, não conseguiu melhorar a qualidade técnica da equipe, né? Tanto pela essa pressão que vem sofrendo também, né, por causa dos resultados. Primeira coisa, quando ele chegou no Vasco, ele falou que ia resolver era a zaga, né? Mas a gente sabe que a culpa não é só dele, né? Que nem eu fiz a live aqui ontem. Quem assistiu aqui viu. Eu falei que a culpa para mim é das 3 partes. Tanto dos jogadores, diretoria e comissão técnica. Essa é a minha visão.
E só que você sabe, né? A culpa sempre cai em cima do treinador. E o Renato Gaúcho já não tem paciência, né? Começar a reclamar dele, ele pede para sair mesmo. Então já estão deixando alguns nomes, né, aí preparados para caso aconteça algum imprevisto antes da parada da Copa, né? E se o Vasco for negociado mesmo com a SAF nessa parada da Copa, na minha visão que eu tenho, eu acho que o Renato Gaúcho não fica, galera. Deixa a opinião de vocês aqui. Vocês acham que o Renato Gaúcho vai continuar muito mais tempo no comando do Vasco? Deixa aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês. E galera, o STJD, novamente eles, né? Eu falei, pode acontecer qualquer coisa no Vasco que esses caras vêm pra cima do STJD contra o Vasco. O STJD entrou com uma ação, né, contra o Vasco, que o Vasco pode perder até 2 ou 3 manos de campo, né, se for condenado. Por causa da torcida ter atirado aqueles copos d'água, né, no treinador, no Renato Gaúcho. Sei que isso é errado, né, mas toda vez, galera, toda vez no Vasco, toda vez, os outros clubes aí acontecem coisas piores, o STJD não faz nada. Mas quando é com o Vasco, qualquer coisa que o Vasco faça, o Vasco tem que andar na linha reta. Qualquer desnívelzinho que pega no caminho, o STJD parece estar que nem um capacho atrás, só olhando o que o Vasco faz, para estar dando multas, sanções no Vasco. É impressionante, né? Já aqui a sua opinião sobre o STJD também. Vamos para a próxima notícia agora. O sorteio da Copa do Brasil foi definido hoje, né, galera? Vamos pegar um freguês, né? Que a gente sempre pode estar no pior momento que esteja. Sempre vai ser freguês eterno Fluminense do Vasco. Quem sabe aí o Vasco consegue passar com tranquilidade para a próxima fase da Copa do Brasil, né? Inclusive foi nesse sorteio, né? Que o povo estava esperando o Pedrinho para dar alguma palavra, ou então o Ademar Lopes. E eles nem apareceram. Mas o sorteio da Copa do Brasil já está definido, né? O Vasco vai pegar o Fluminense. Agora vamos entrar no assunto do jogo de amanhã, né, galera? Vou trazer para vocês primeiro aqui onde o jogo vai ser transmitido, né? E eu acho que você já sabe, né, que é pela Paramount Plus, né? Ou a Paramount+. Eu acho que é só ela, né, galera, que transmite os jogos da Sul-Americana só, se não estiver enganado. E eu vou trazer para vocês agora também a provável escalação do Vasco, né? Eu mesmo, essa informação que eu peguei aqui, eu peguei lá no site da Itatiaia, galera. Vou deixar na tela para vocês aqui do lado. E eu vou passar a escalação, né? O provável time do Vasco é Léo Jardim no gol. O Renato, eu acho que vai improvisar o Tietê na lateral direita, infelizmente. O pior é que a gente não tem lateral disponível, né, galera? Será que bota o Mutano de novo para queimar mais ainda o moleque do que já tá queimado? Felizmente, né? Nessas horas a gente vê o quão fraco é o elenco do Vasco, né? Aí a dupla de zaga, Saldívia e Robert Renan. Eu não sei porque o Cuesta não vai jogar depois desses jogos desastrosos do Saldívia. Mas aqui é só uma provável escalação, galera. Não quer dizer que vai ser esses jogadores, né? Eu não sei se o Renato Gaúcho vai ter coragem de botar o Saldívia. Eu não sei se o Cuesta tá machucado, porque o Cuesta não vai jogar. E Robert Renan, cuiabano, na lateral esquerda, graças a Deus. Pelo menos não é o Lucas Piton, né? Menos mal. Aí de volante, tem 3 opções aqui, né? No meio de campo do Vasco. O Thiago Mendes, o Tietê também pode vir pro meio de campo. Se não for para lateral, né? Se resolver botar algum outro moleque da base. E o armador é o Rojas, né? Pelo menos essa parte aí vem de titular. Eu não sei se o Cauã Barros ele levou amarelo ou levou 2 amarelos já e não pode jogar. Porque o lugar do Tietê aqui era para ser a opção de Cauã Barros, né? Vou estar deixando aqui de lado a provável escalação do Vasco, beleza? Aí lá na frente, DVD, é o que nós temos, né? Andréas Gomes e Spinelli. Esse é o provável time do Vasco para enfrentar o Barracas Central. Deixa a opinião de vocês aqui, o que vocês acham? Vocês acham que o Vasco tem chance de ganhar esse jogo? A torcida organizada do Vasco estava se organizando para ter público zero, né, nesse jogo. Vamos ver como o time vai se comportar, galera, amanhã. Ou se a gente vai passar mais raiva, né? Como já vem passando nos últimos 4 jogos. E Deus queira que o Saldívia não cometa outros erros bizarros daqueles, né? E que o elenco todo jogue bola, né? Crie vergonha na cara. Porque do jeito que eles iam jogando ali é coisa de quem não tem vergonha na cara, galera. Infelizmente é isso. E quem não respeita o Vasco da Gama, né? Se vocês curtiram o vídeo, galera, não se esquece de se inscrever no canal.
deixar o like aqui para dar aquela força, beleza? E até a próxima. Falou, galera. Até mais.